O meu nome é Edson Cleves Negre, sou formado em Filosofia, Teologia e Psicanálise e farei a leitura de uma página e meia de um livro, Catolicismo e a Posse. O Discurso e a Posse. O escritor desse livro é Ricardo Luiz Souza. Esta obra foi publicada no ano de 2020. É importante nós, na condição de cristãos e cristãs, católicos e católicas, também termos uma leitura crítica da própria instituição igreja e da sua literatura. Talvez um grande número de cristãos e cristãs, independente da igreja, e mais os católicos e as católicas, não conhecem a trajetória da Igreja Católica. Principalmente a igreja que se constituiu nas mãos do imperador romano Constantino e também a instituição Igreja Romana. Esta igreja, desde a sua fundação em Roma, a partir do ano 313, com o poder absoluto do imperador, que no fundo também era visto como se fosse uma divindade, acabou substituindo o evangelho das primeiras comunidades cristãs, que se nós olharmos e buscarmos perceber como que os primeiros cristãos viveram, desde o período então ali dos passos de Jesus até o início do século IV, quando Constantino oficializou a igreja como uma instituição, nós não veremos a igreja. Na verdade, nós veremos comunidades cristãs, por isso que são chamadas de comunidades primitivas, porque o próprio nome igreja quer dizer assembleia, ou seja, grupo de pessoas. Não é uma igreja como nós temos hoje, não existiam. Elas só começam a existir, as igrejas, casas, como nós temos hoje, somente a partir do ano 320, 330. As primeiras igrejas construídas foram construídas pelo imperador Constantino, que é a igreja do Santo Sepulcro e a igreja da Natividade, e depois a igreja também de Nicomédia. Todas elas ali no Oriente, no Oriente Médio. Mas, nos dois lugares, podemos dizer assim, sagrados para os cristãos católicos e até mesmo para as igrejas de outros nomes, de outras denominações. É o local do nascimento de Jesus e o local da crucificação de Jesus. Este livro, do Ricardo Luiz Souza, ele traz, já na introdução, nas páginas 5 e 6, algo que nos faz pensar como que podemos encontrar uma multidão de cristãos e cristãs que não conhecem a sua própria trajetória teórica. Não conhece que, a partir dessa teoria, nós vamos ver toda uma prática violência da Igreja Romana. E isso continuou até poucos anos atrás. Se nós pegarmos até o mandato do Papa João Paulo II, depois parece que o Bento mudou um pouco, por mais que o próprio Bento XVI, que antes era o José Ratzinger, perseguiu muitos teólogos, muitas teólogas, excomungou. Algo retrógrado, algo que não combina com aquilo que o cristão e a cristã precisam viver. Lembremos que, então, a comunidade de Jesus e as comunidades que foram nascendo, surgindo depois de Jesus, eram comunidades onde as pessoas eram acolhidas na sua integridade, na sua totalidade, na sua humanidade. E nós vamos ter histórias como o próprio Paulo, como que ele viveu antes de se tornar um cristão, ou se tornar um seguidor, podemos dizer assim, dos passos de Jesus. Talvez para Paulo é melhor dizermos alguém que começa a seguir Jesus melhor do que próprios cristãos, porque nós não sabemos muito bem se antes de Paulo ou no tempo de Paulo já existia um cristianismo como nasceu depois em Roma. E lembremos que os primeiros concílios, os que foram estabelecidos para a organização dos dogmas da igreja, todos eles, os 3, 4 iniciais, foram
a convite do imperador. O imperador é que convidava e impunha as suas ordens. Hoje, nós, enquanto cristãos e cristãs, somos teólogos, teólogas, temos que sim rever até mesmo os dogmas que foram estabelecidos. Não dá mais, nós, enquanto cristãos e cristãs, vivendo uma sociedade tão, podemos dizer assim, tão ignorantes, muitas vezes nós somos, no entendimento daquilo que é a nossa fé. Mostra um certo assim, analfabetismo da fé cristã. E aí, então, nós vamos ler esta página e meia para nós entendermos e depois fazermos reflexões, questionamentos, para poder entender e, no mesmo tempo, para poder vivenciar a fé cristã de uma maneira diferente. Pois a fé cristã não condiz com uma fé agressiva, violenta. Pois Jesus trouxe outro jeito de viver a fé. Outra maneira de compreender a divindade, outra maneira de se aproximar do irmão e da irmã. Por isso que Ricardo Luiz Souza escreveu assim, na página onde ele iniciou então seu livro, na introdução. Há uma linha doutrinária no âmbito do cristianismo que parte das epístolas paulinas, encontra-se presente nos textos dos padres da Igreja e é incorporada por autores como Gines de Sepúlveda, no contexto da América Espanhola, bem como por Antônio Vieira, Antonio, Jorge Bense e Azeredo Coutinho, no contexto da América Portuguesa. Tal linha pode ser definida como o discurso católico e não necessariamente cristão, uma vez que houve, historicamente, uma considerável divergência entre católicos e protestantes a respeito do tema sobre a escravidão, e é deste discurso que eu tratarei nas páginas seguintes. Os fundamentos desse discurso que no espaço institucional da Igreja pouco se alterou desde as origens do cristianismo até meados do século XIX. Porém, ser sintetizados a partir dos seguintes fundamentos. Fundamento 1. O escravo deve obediência ao seu senhor, não podendo rebelar-se, nem cabendo a ele o discurso de negar a sua condição de escravo. Vejamos o primeiro ponto. Nada disso foi ensinado nos evangelhos de Jesus, por incrível que pareça. Jesus coloca a possibilidade para que nós todos sejamos tratados como irmãos e irmãs uns dos outros. Mas a Igreja Romana estabelece aquilo que já se fazia também, até mesmo no Antigo Testamento, a submissão de alguns, ou da maioria, para alguns. E é interessante como nós podemos perceber que isso percorreu dentro da Igreja Católica. O Sepúlveda, lá por meado de 1500, defendia a escravidão dos africanos, dos indígenas. E é interessante que, se nós olharmos aqui no Brasil, nós vamos ver o próprio Padre Anchieta. O próprio Padre Anchieta, ele trabalhava com escravos, ou seja, tinha escravo. A congregação, ou a ordem dos jesuítas tinha escravo. Os dominicanos tinham escravos, os franciscanos tinham escravos. E é interessante que o próprio Padre Antônio Vieira, que é visto como um dos grandes intelectuais, teólogos da Igreja ou do período da história colonial, ele dizia que os africanos deveriam ser trazidos para a América ou para o Brasil para serem escravizados para se purificar do pecado. E hoje, como que nós temos essa compreensão? Qual o pecado? Quem eram os escravos para o Antônio Vieira? Eram os africanos. E por que eles pecaram? Segundo aquilo que nós temos ou nós encontramos como duas
realidades metafóricas, que uma delas é o filho de Noé, o Cã, que foi, então, colocado como alguém fora do vínculo da família porque ele caçoou ou porque ele riu do pai, Noé, que bebeu muito vinho, ficou embriagado e recebeu uma maldição do seu pai. E nesta maldição a sua pele ficou, podemos dizer assim, a pele negra, escurecida. E aí ficou a marca do castigo. E isso também repercutiu, antes da metáfora de Noé, a metáfora de Abel, ou melhor, a metáfora de Adão e Eva, o Caim, que também mata seu irmão, e como punição ele é expulso do vínculo familiar. E então a igreja medieval vai dizer que tanto Caim quanto Cã serão amaldiçoados. E depois dirão que os africanos são descendentes ou descendem dessas duas linhagens ou dessas duas personagens metafóricas, ahistóricas. E repercutem muitas vezes até os dias de hoje em vários países. E países muitas vezes da Europa e países dos Estados Unidos, como se eles fossem países maiores ou melhores do que os outros, mas numa mentalidade retrógrada no campo da teologia. Então é importante que nós também tenhamos essa compreensão de uma forma mais crítica, para que a nossa fé não seja uma fé aonde alimente ainda hoje a questão da escravidão. O segundo ponto é, o Senhor deve oferecer ao escravo um tratamento humano e deve oferecer também as condições materiais e espirituais que lhe permitam o exercício da fé cristã. Mas o Senhor também tem o direito e o dever de punir o escravo que se rebela e o que não cumpre adequadamente com os seus deveres. Vejamos, o escravo é uma pessoa e ela teria que se submeter, deixar a sua religião ou a sua religiosidade para acolher à força, de uma maneira imposta, a fé cristã. O terceiro ponto é, a condição de escravo só pode ser compreendida a partir da existência do pecado. O escravo é um ser marcado por uma condição, por sua condição de pecador, devendo expiar o pecado a partir de sua condição de escravo. Há, portanto, uma espécie de pecado original a assinalar especificamente o escravo, que, por diversas vezes, é designado como filho de Caim, aquilo que anteriormente eu comentava. Olha que interessante. E aquilo que também se alimentou no Brasil colonial pelo próprio padre Antônio Vieira, dizendo que eles deveriam, os escravos, ou os africanos que eram escravizados, eles deveriam ser pegos na África, trazidos para a América Latina, ou América aqui no contexto português e espanhol. Os africanos então seriam escravizados porque eles estariam saindo, seriam trazidos do inferno para a América como purgatório para salvar a alma. Vejamos que explicação que também foi então alimentada pela própria Igreja Católica. O escravo deve pautar seu comportamento pela resignação e pela humildade, ao mesmo tempo por serem os mais humildes entre os humildes. Os escravos, desde que não se rebelem, estão predestinados à salvação eterna. Este é o quarto ponto. Olha o absurdo que nós encontramos neste ponto. A humildade no sentido de serem humilhados e aceitar a humilhação sem nenhum tipo de pergunta, de questionamento, e dizer, mas por que isso? Onde está isso no ensinamento de Jesus? Quando Jesus ensinou, onde ele ensinou, quem sustentou essa ideia? Por isso, então, que era proibido ensinar ou era proibido fazer com que os escravos, os indígenas, soubessem a ler. Porque a partir do momento que eles soubessem a leitura,
Eles poderiam ler a Bíblia e iam desvendar que, na verdade, tudo aquilo que os senhores faziam contra eles era uma farsa, era uma mentira. O quinto ponto, o infiel, caso do indígena e do africano, deve ser convertido à fé católica. Para que isso seja possível, de acordo com esse discurso, deve ser feita a colonização da África e da América. O infiel que recusar a conversão deve sofrer as consequências da guerra justa que contra ele será travada, e cuja consequência igualmente seja justa será a sua escravização. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre se opôs à escravização do indígena convertido ao cristianismo, assim como nunca se opôs à escravização do africano trazido para a América, mesmo depois de sua conversão. Além disso, o tráfico de escravos, longe de ser condenado pela instituição, foi visto por ela como um caminho a ser trilhado para a redenção dos africanos infiéis, que, enfim, iriam viver em terras católicas. Aquilo que comentei anteriormente. Saindo da África, ele trazia consigo, então, a possibilidade de serem salvos. Aquela mentalidade em que a salvação precisava de penitência. Aquilo que nós vemos na atualidade. Ainda hoje, muitos padres, muitos teólogos e teólogas ainda defendem que o perdão, a graça divina, ela acontece por penitência, por jejuns, por uma série de torturas psicológicas, mentais, físicas, fisiológicas, e no mesmo tempo se ainda defende um perdão com o rigor de preceitos, rigor de imposições em cima da prática de fé das pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento adequado para compreender aquilo que esses teólogos e teólogas ensinam. Deturpam, na verdade, aquilo que Jesus ensinou, porque qualquer pessoa pode ler o Evangelho e ver que nos Evangelhos Jesus não ensinou nada disso. Ainda hoje nós pregamos e falamos, e muitas vezes se impõe, práticas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus fez. Jesus já superou todas essas práticas e nós continuamos a exercer a mesma caminhada de pessoas que viviam a sua fé lá na Idade Média e defendendo que é Jesus quem estabeleceu. Mas nos ensinamentos dos evangelhos nós não encontramos. Esses são, em linhas gerais, os fundamentos do discurso sobre a escravidão, elaborado pelos representantes da Igreja Católica que se debruçaram sobre o tema. Tal discurso, evidentemente, se entrelaça com interesses econômicos, dos quais a Igreja, principalmente a partir do século XVI, terminou-se convertendo em aliada, mas, ao mesmo tempo, seria um erro pensar tal discurso apenas como uma espécie de justificativa teológica para os interesses dos senhores de escravos. Lembremos aqui que lá atrás, quando a Igreja é estabelecida como instituição pelo imperador Constantino, a Igreja deixa a sua prática religiosa, deixa a sua prática do Evangelho, deixa de anunciar a boa notícia e passa a defender os interesses do Império Romano. Por isso que a Igreja se torna dura, rígida, impositiva e também mortífera contra as pessoas. Aquelas que não aceitam a sua doutrina, a Igreja persegue, a Igreja impõe e a Igreja faz com que todos aqueles que estão naquela região do Império se convertam à força. Havia, afinal, um interesse ardente e genuíno a mover os missionários que se envolveram no processo de conversão dos gentios na América e da Guiné, África. O que, inclusive, principalmente no caso da escravidão indígena, gerou sérios conflitos entre o clero
e os senhores e escravos. Ao mesmo tempo, a mentalidade escravista foi a mentalidade comum ao clero e aos senhores de escravos, seja por motivos religiosos, seja por motivos econômicos e frequentemente por ambos, uma vez que a igreja sempre foi uma grande proprietária de servos, primeiro, e de escravos, depois. Tanto os senhores de escravos quanto a igreja legitimaram a escravidão a partir de amálgama de fundamentos teológicos socioeconômicos. Com o imperador Constantino começou uma instituição com preocupação de criar dogmas, criar justificativas teológicas para encantar, fantasiar a fé cristã e assim a igreja se nutrir cada vez mais dentro da sociedade com esta perspectiva socioeconômica. Quantos hoje católicos e católicas que são instituições ou de outras denominações religiosas cristãs defendem como pauta o interesse econômico? Como que a fé ficou dentro desse processo capitalista um lugar lucrativo? As igrejas hoje, muitas vezes, são poucos os missionários e missionárias, são poucos os religiosos e religiosas que realmente vivem aquilo que Jesus viveu e ensinou. São poucos aqueles ainda que defendem uma igreja libertadora, um evangelho libertador. Ainda se persegue aqueles e aquelas que têm uma leitura, uma compreensão da fé da libertação. Vem a libertação como um problema, como algo de heresia. Mas, na verdade, a heresia nunca existiu. Por que a heresia nunca existiu? Porque a heresia é um caminho para nós aprimorarmos e conhecer melhor até mesmo a nossa fé. Para concluir, vejamos como que nós, então, sendo cristãos e cristãs, aceitamos certas pautas aonde se coloca as pessoas submissas de uma fé agressiva, violenta, antifraterna. Como que nós ainda podemos então chamar Deus de Deus, no Pai nosso, e no mesmo tempo o pão nosso, enquanto se soma cada vez mais pessoas que chamam Deus de meu, e o pão concentrado nas mãos de 2, 3. Jesus de Nazaré precisa nos ajudar neste processo de humanização, não mais para a evangelização, mas sim num caminho de nós percorrermos para nos humanizar. Hoje, os evangelhos precisam ser conhecidos ou reconhecidos mais para o nosso processo cristão e cristã de humanizar-se do que de evangelização. A evangelização ficou na Idade Média e no Brasil colonial. Hoje nós temos que aprender com aquilo que nós encontramos nos evangelhos, num processo contínuo de humanizar-nos. Somente assim poderemos viver melhor a nossa fé, a nossa espiritualidade e aquilo que Jesus ensinou. Misericórdia, misericórdia, compaixão, compaixão, misericórdia. Se nós não aprendermos isso, ficaremos presos dentro das instituições, presos nos radicalismos, dos ritos e, no mesmo tempo, dos cultos que nos tornam cada vez mais vazios de nós mesmos e vazios daquilo que Jesus realmente partilhou e lutou para que nós pudéssemos construir o reino de Deus e não o reino de Constantino, não o reino de Tibério, de César, de Pilatos, Anás e Caifás. O reino de Deus é aquele reino que substitui todo aquele reino violento que existia naquela época. Que Jesus de Nazaré nos ajude, por intercessão de São Francisco de Assis, São Benedito, Santa Dulce dos Pobres e Santa Madre Teresa de Calcutá.